Encontrei meu filho de 8 anos vendendo cachorros quentes no zoológico e ele disse: "O papai me obriga a trabalhar enquanto leva o filho dele para ver os animais." "Como assim ele te obriga a trabalhar?" Perguntei. Fiquei parada ali na barraca de lanches do zoológico, encarando meu filho, Léo, usando um avental que era muito grande para ele enquanto segurava um pegador e servia cachorros quentes para clientes confusos. Eu tinha ido para fazer uma surpresa, já que meu marido disse que levaria os 2 meninos para um dia especial no zoológico. Mas em vez disso, encontrei Léo atrás do balcão, enquanto Craig e seu filho do primeiro casamento, Jaime, não estavam em lugar nenhum. "Papai disse que preciso fazer por merecer meu sustento", explicou Léo, entregando um cachorro quente para uma mulher que parecia desconfortável, comprando comida de uma criança, e ele continuou: "O ingresso do Jaime custa dinheiro, então tenho que ajudar a pagar." A mulher olhou para mim chocada e perguntou: "Este é seu filho? Ele está aqui vendendo comida há 2 horas." 2 horas. Meu filho de 8 anos estava trabalhando em uma barraca de lanches há 2 horas. "Onde está seu pai?" perguntei. Léo apontou para a exposição dos leões. "Ele e o Jaime estão fazendo o tour safari, eles voltam em 1 hora. O tour VIP que custava $200 por pessoa. Ele o deixou ali sozinho." Léo balançou a cabeça e disse: "O Sr. Frank está me vigiando." Ele apontou para um funcionário adolescente que estava sentado mexendo no celular. "Papai paga $20 para ele garantir que eu não saia da barraca." Caminhei até Frank, que nem sequer levantou os olhos. "Você está deixando uma criança de 8 anos trabalhar?" perguntei. Frank deu de ombros e respondeu. O pai dele disse que tudo bem e disse que o garoto precisa aprender responsabilidade. Ele finalmente olhou para mim. "Você é a mãe? Seu marido disse que você estava de acordo com isso." Eu definitivamente não estava de acordo. "Quantas vezes isso aconteceu?" questionei. Frank riu. "Todo sábado nos últimos 2 meses o garoto é muito bom nisso, na verdade." Ele me mostrou o celular. Seu marido até fez um pequeno cronograma para ele. O cronograma mostrava Léo trabalhando em turnos de 4 horas todos os sábados, enquanto Craig e Jim aproveitavam o zoológico. "Ele tem 8 anos. Isso é trabalho infantil", afirmei. Frank deu de ombros novamente. "Não é problema meu, só garanto que ele não se queime na máquina de salsichas." Foi quando Léo gritou: "Mãe, não posso sair. Papai disse que se eu não terminar meu turno, ele não vai me trazer na próxima vez." Ele achava que isso era normal. Ele achava que trabalhar em uma barraca de lanches fazia parte de ir ao zoológico. "Querido, você não tem que trabalhar. Você deveria estar vendo os animais", eu disse. O rosto de Léo caiu. "Mas o papai disse que o Jaime é especial e merece ver tudo. Eu sou apenas comum, então tenho que contribuir." "Apenas comum?" Meu marido estava chamando meu filho de comum, enquanto tratava o outro filho como realeza. Um funcionário do zoológico com camisa de gerente se aproximou. "Senhora, há algum problema?" perguntou. Apontei para Léo. "Meu filho está trabalhando na sua barraca de lanches." O gerente pareceu confuso. "Isso não é possível, não empregamos crianças." Frank de repente ficou nervoso. O pai dele disse que era trabalho voluntário, tipo ensinar sobre negócios. A expressão do gerente mudou. "Senhor, precisamos ver seu supervisor imediatamente." Enquanto Frank tentava se explicar, ajudei Léo a tirar o avental. "Mas o papai vai ficar bravo", disse Léo preocupado. "Ele disse que se eu for bom neste trabalho, ele vai me deixar trabalhar no escritório dele também." Craig estava planejando fazer nosso filho trabalhar em seu escritório imobiliário. "Jaime nunca tem que trabalhar. Papai diz que ele vai ser um pensador, não um trabalhador." O gerente voltou com a segurança. "Estamos revisando as imagens agora? Isso é completamente contra a política." Foi quando Craig apareceu com Jaime, que usava uma camiseta nova do zoológico e carregava 3 bichos de pelúcia. "O que está acontecendo, Léo? Por que você não está no seu posto?" perguntou Craig. Ele disse, "posto", como se Léo fosse um funcionário. "O posto dele? Ele tem 8 anos, Craig", retruquei. Craig revirou os olhos. "Não seja dramática, ele está aprendendo habilidades valiosas." Ele colocou a mão no ombro de Jaime. "Algumas crianças são feitas para a educação e outras são feitas para o trabalho." O segurança deu um passo à frente. "Senhor, precisamos conversar com você sobre o uso ilegal de nossas instalações." "Ilegalmente?" Meu filho estava apenas ajudando. O gerente puxou um tablet mostrando as imagens de segurança. "Seu filho tem servido comida aos clientes. Isso é uma violação do Código Sanitário e Trabalho Infantil." Craig tentou agarrar Léo. "Estamos indo embora. Este lugar é dirigido por idiotas de qualquer maneira", disse ele. Mas o segurança o bloqueou. "Senhor, chamamos a polícia. O senhor precisa esperar aqui." Jaime finalmente falou, e estava sorrindo com desdém. "O papai está encrencado." Ele parecia feliz com isso. Eu disse que o Léo ia nos dedurar. Ele é fraco demais para aguentar trabalho de verdade. Meu enteado de 11 anos estava chamando meu filho de 8 anos de fraco. "É por isso que o papai diz que vou herdar o negócio e o Léo vai trabalhar para mim." Vinha dizendo aos filhos que um seria dono e o outro trabalharia. "Craig, o que você tem dito a eles?" perguntei. Ele pareceu irritado por eu estar questionando a verdade. "Jaime tem potencial. Léo é mais adequado para tarefas simples." Ele disse isso na frente das 2 crianças. "Não é maldade, é realista." O gerente do zoológico estava furioso. "Você tem usado seu filho como mão de obra não remunerada e embolsado as gorjetas." "Gorjetas? Que gorjetas?" O gerente mostrou o tablet novamente. "Os clientes têm dado gorjetas de cerca de $60 a cada sábado." O rosto de Craig ficou vermelho. Vi a cor sumir do rosto dele e depois voltar ainda mais escura. O gerente tocou na tela novamente, mostrando outra data, depois outra. 8 semanas de depósitos, 8 semanas do meu filho trabalhando enquanto Craig embolsava o dinheiro que estranhos davam a uma criança. A polícia chegou mais rápido do que eu esperava. 2 policiais caminhavam pela multidão que havia começado a se reunir ao redor da barraca. O gerente do zoológico os encontrou primeiro, com os tablets ainda na mão, já explicando a situação antes mesmo de chegarem até nós. Uma policial, uma mulher com o cabelo puxado para trás, olhou para Léo e depois para Craig, sua expressão endurecendo. O outro policial, mais velho e com grisalhos nas têmporas, pediu a Craig que se afastasse enquanto sua parceira se aproximava de mim e de Léo. Ela se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Léo e perguntou o nome dele. Quantos anos ele tinha? Há quanto tempo ele trabalhava ali? Léo respondeu a cada pergunta com cuidado, como se estivesse preocupado em dar as respostas erradas. Ele continuava olhando para Craig, que agora estava a vários metros de distância falando com o outro policial, sua voz ficando mais alta. A policial se levantou e me disse que precisavam separar as crianças de Craig. Enquanto revisavam as filmagens e colhiam depoimentos, puxei Léo para perto de mim
mim, sentindo-o se encostar no meu lado. Jaime ficou de lado, ainda segurando seus bichos de pelúcia, observando tudo com aquele mesmo sorriso presunçoso. O gerente do zoológico nos levou para um escritório nos fundos, enquanto os policiais ficaram com Craig. Pela janela, eu podia vê-lo gesticulando, apontando, com o rosto vermelho e zangado. Léo puxou minha manga e sussurrou que sentia muito, que não queria ter colocado o papai em apuros, que deveria ter terminado seu turno como deveria. Meu coração se partiu ao ouvi-lo pedir desculpas por ter sido resgatado do trabalho infantil. Eu disse a ele que ele não fez nada de errado, que nada daquilo era culpa dele. Mas ele apenas olhou para os sapatos. O gerente nos trouxe água e biscoitos, embora nenhum dos meninos tenha tocado neles. Jaime finalmente falou, perguntando quando poderiam ir embora porque estava entediado. Não preocupado, não apreensivo, apenas entediado. A policial entrou cerca de 20 minutos depois e explicou que aquilo era uma clara violação das leis de trabalho infantil. Ela disse que precisavam registrar um relatório no conselho tutelar para uma verificação de bem-estar, porque fazer uma criança de 8 anos trabalhar em uma barraca indicava possível exploração. Ela me fez perguntas sobre a vida doméstica de Léo, sua escola, se Craig o obrigava a trabalhar em outros lugares. Contei a ela sobre os comentários, sobre Jaime fazendo o passeio VIP enquanto Léo trabalhava, sobre o plano de Craig de fazer Léo trabalhar em seu escritório imobiliário. Ela anotou tudo. Pela janela, eu podia ouvir a voz de Craig ficando mais alta, gritando que eu estava exagerando e tentando colocar todos contra ele. O segurança apareceu na porta do escritório e perguntou à policial se ela precisava de reforço. Ela balançou a cabeça, mas disse para ele ficar por perto. A voz de Craig atravessava as paredes, dizendo que isso era ridículo, que ele estava ensinando responsabilidade ao filho, que todos estavam fazendo um escândalo por nada. A policial me disse que eu poderia levar os dois meninos para casa enquanto Craig ficava para dar seu depoimento. Ela disse que alguém do conselho tutelar entraria em contato comigo em 24 horas para a verificação de bem-estar. Reuni os dois meninos, Léo ainda usando seu avental enorme, até que percebi e o ajudei a tirá-lo. Passamos por Craig, que tentou agarrar meu braço, mas o policial se colocou entre nós. Ele gritou atrás de nós que tudo isso era culpa minha, que eu estava envenenando Léo contra ele, que eu iria me arrepender de fazer uma cena. O estacionamento parecia brilhante demais depois do escritório escuro. Prendi os dois meninos no banco de trás, Léo de um lado e Jaime do outro. Jaime olhava pela janela, braços cruzados, beiço para fora. Léo continuava perguntando se ia ficar de castigo por sair do turno mais cedo, se o zoológico ficaria bravo com ele, se o papai ficaria bem. Tentei tranquilizá-lo enquanto dirigia para fora do estacionamento, mas cada palavra que eu dizia parecia bater e voltar nele. Ele estava tão completamente convencido de que trabalhar era sua obrigação, de que ganhar seu sustento era sua responsabilidade, que não conseguia ouvir mais nada. A viagem para casa levou 30 minutos, e Jaime não disse uma única palavra o tempo todo. Léo fazia as mesmas perguntas repetidamente de maneiras ligeiramente diferentes, cada uma revelando o quão profundamente havia danificado sua compreensão do que crianças de 8 anos deveriam fazer. Quando chegamos em casa, mandei os dois meninos se lavarem e trocarem de roupa. Fiquei na cozinha, segurando o balcão, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meu marido estava explorando nosso filho há meses, não apenas pedindo para fazer tarefas ou ajudar, mas realmente fazendo-o trabalhar em um emprego enquanto roubava suas gorjetas. Eu precisava ver provas. Precisava confirmar o que eu já sabia. Depois de acomodar os meninos com lanches na frente da TV, fui ao nosso escritório em casa e puxei nossos extratos bancários. Comecei pelo mês mais recente e fui voltando. Lá estava. Todo sábado nas últimas 8 semanas, um depósito em dinheiro de 50 a 70 dólares. Os valores variavam, mas o padrão era claro. Voltei mais. 3 meses, 4 meses. Os depósitos voltavam 6 meses, valores diferentes, mas sempre aos sábados. Craig estava fazendo isso há ainda mais tempo do que o gerente do zoológico sabia. Imprimi tudo, destacando cada depósito com um marcador amarelo. A evidência estava em minhas mãos, dezenas de páginas mostrando o roubo sistemático de uma criança. Nosso filho. Ouvi os meninos rindo de algo na TV e me senti enjoada. Léo achava que isso era normal. Ele achava que merecia isso. Naquela noite fiz o jantar e tentei agir como se tudo estivesse bem. Mas Jaime continuava perguntando quando o pai voltaria para casa. E Léo continuava pedindo desculpas por coisas que não eram culpa dele. Coloquei os dois na cama cedo, lendo uma história extra para o Léo porque ele parecia ansioso. Ele me perguntou novamente se o pai estava bravo com ele. Eu disse que o pai fez escolhas ruins e que isso não era problema do Léo para resolver. Ele não pareceu convencido. Na manhã seguinte, uma mulher bateu à nossa porta às 9. Ela se apresentou como uma assistente social para a verificação de bem-estar. Deixei-a entrar e chamei os meninos. Ela pediu para falar com cada um deles separadamente, começando pelo Léo. Esperei na cozinha, ouvindo o murmúrio de vozes da sala de estar, mas não as palavras reais. Léo ficou lá por quase 30 minutos. Quando a porta se abriu, ouviu explicando seu cronograma de trabalho como se estivesse descrevendo suas tarefas domésticas. Sua voz, prática e levemente orgulhosa. O rosto da assistente social quando entrou na cozinha me disse tudo. Ela parecia cansada, triste e com raiva. Tudo ao mesmo tempo. Ela pediu para falar com Jaime em seguida. Ele ficou lá apenas 15 minutos e saiu parecendo irritado. A assistente social me pediu permissão para ver o quarto do Léo para ver onde ele dormia e fazia o dever de casa. Mostrei o andar de cima, apontando que ambos os meninos tinham seus próprios quartos com escrivaninhas, estantes e brinquedos. Ela me agradeceu e disse que alguém entraria em contato em breve. Depois que ela saiu, liguei para o número que ela havia me dado, de uma advogada de direito da família chamada Caitlin Hudson. A recepcionista disse que ela tinha um horário vago naquela mesma tarde às 15 horas. Combinei com uma vizinha para cuidar dos meninos e dirigi até o centro para o escritório dela. O prédio era antigo, mas bem conservado, com uma pequena sala de espera que cheirava a café. Caitlin saiu exatamente às 15 horas. Uma mulher na casa dos 40 anos com cabelo escuro curto e um aperto de mão firme. Ela me levou ao escritório e ouviu enquanto eu explicava tudo. Ela não interrompeu, apenas assentiu e tomou notas.
Quando terminei, ela pediu para ver os extratos bancários. Entreguei a ela a pilha de páginas destacadas e observei enquanto ela as revisava, sua expressão ficando mais dura a cada página. Ela olhou para cima e me disse sem rodeios que o comportamento de Craig mostrava um padrão de exploração e abuso psicológico que ia muito além de um incidente no zoológico. Ela disse: os extratos bancários provam exploração financeira, as filmagens de segurança provam violações de trabalho infantil, e as próprias palavras de Léo para a assistente social provam abuso emocional. Ela explicou que eu precisava documentar tudo, começando imediatamente. Ela queria um relato detalhado da rotina diária de Léo, quaisquer instâncias em que Craig tratava os meninos de forma diferente, quaisquer comentários que Craig fizesse sobre o futuro deles, ou seu valor. Ela disse para escrever tudo o que eu pudesse lembrar, não importava o quão pequeno parecesse. Passei o resto daquele dia enchendo páginas com memórias que eu desejava ter prestado mais atenção na época, e dizendo a Léo que ele precisava ajudar mais em casa, enquanto Jaime podia jogar videogame, e dizendo que Léo deveria focar em habilidades práticas em vez de aulas de matemática avançada, e explicando que algumas pessoas eram naturalmente talentosas, e outras tinham que trabalhar mais para encontrar seu lugar. Escrevi tudo com a mão doendo e o estômago revirando, porque ver tudo disposto assim tornava impossível fingir que eram incidentes isolados. Isso era um padrão. Isso era intencional. Na manhã seguinte, dirigi até o escritório de Craig sem ligar antes. A recepcionista pareceu surpresa quando passei por sua mesa em direção aos escritórios dos fundos. Encontrei o sócio de Craig sentado em sua mesa revisando contratos. Ele olhou para cima e se levantou rapidamente quando viu meu rosto. Perguntei se poderíamos conversar em particular sobre Craig e Léo. Ele fechou a porta do escritório e apontou para uma cadeira. Expliquei o que havia acontecido no zoológico e o que descobri sobre o dinheiro das gorjetas e os turnos de trabalho. A expressão dele mudou de confusa para desconfortável, e depois para genuinamente preocupada enquanto eu falava. Quando terminei, ele recostou-se na cadeira e esfregou o rosto com as duas mãos. Ele me disse que estava preocupado com algumas das decisões recentes de Craig. Disse que Craig estava falando muito sobre planejamento de legado e sucessão nos negócios, e que todas as conversas pareciam favorecer exclusivamente. Ele mencionou que Craig havia levantado a ideia de Jaime entrar na empresa depois da faculdade, enquanto Léo poderia cuidar do trabalho administrativo ou manutenção de propriedades. Senti meu peito apertar ao ouvir essa confirmação de que os planos de Craig iam muito além do zoológico. Ele disse que estava desconfortável com a maneira como Craig falava sobre os meninos, como se já estivessem separados em categorias, mas não tinha percebido que tinha ido tão longe. Ele concordou em documentar quaisquer conversas sobre os meninos e fornecer um depoimento se eu precisasse. Ele disse que não poderia apoiar um sócio que explorava o próprio filho. E ele falava sério. Agradeci e saí sentindo que tinha mais uma prova de que não era apenas eu sendo dramática ou super protetora. Caitlin tinha me dado o nome de um psicólogo infantil especializado em dinâmica familiar. Liguei do estacionamento e consegui uma consulta para a tarde seguinte. Peguei Léo na escola mais cedo e disse que íamos conversar com alguém que ajudava crianças a entender seus sentimentos. Ele perguntou se estava encrencado. Eu disse: não, só queremos ter certeza de que você está bem depois de tudo o que aconteceu. O consultório ficava em um prédio médico com pinturas alegres nas paredes e uma sala de espera cheia de brinquedos. Um homem saiu, se apresentou e apertou a mão de Léo como se estivesse conhecendo outro adulto. Ele pediu a Léo para ir até seu escritório e me disse que eu poderia esperar, na recepção. Fiquei lá por 40 minutos olhando para o relógio e tentando não imaginar o que Léo estava dizendo. Quando a porta se abriu, Léo saiu parecendo relaxado e me disse que o médico era legal e tinha um aquário muito legal. O psicólogo perguntou se eu poderia ficar alguns minutos para conversar. Eu o segui até o escritório e sentei na mesma cadeira que Léo tinha usado. Ele pediu a Léo que esperasse lá fora com a recepcionista. Então ele se virou para mim, com uma expressão séria, e explicou que durante a conversa, Léo havia mencionado casualmente várias coisas que o preocupavam. Léo disse que sabia que não era tão inteligente quanto Jaime, porque seu pai havia explicado que algumas pessoas nasceram para pensar e outras para trabalhar. Léo disse que estava bem em ser um trabalhador porque todos tinham que ter um emprego e o trabalho dele era ajudar. O psicólogo disse isso com tanta naturalidade que levei um segundo para processar o quão horrível era ouvir as crenças internalizadas do meu filho de 8 anos ditas em voz alta. Ele me disse que Léo mostrava sinais de inferioridade internalizada e havia sido condicionado a aceitar o tratamento diferenciado como normal e merecido. Ele disse que Léo acreditava genuinamente na avaliação de seu pai sobre seu valor e capacidades. Ele recomendou sessões de terapia 2 vezes por semana e me avisou que desfazer esse tipo de dano psicológico levaria tempo. Ele disse que seria especialmente difícil enquanto Léo ainda estivesse morando com Craig e sendo exposto às mesmas mensagens que criaram o problema. Perguntei o que eu deveria fazer e ele disse que eu precisava considerar se a situação de vida atual de Léo era saudável para seu desenvolvimento. Ele não podia me dizer o que fazer legalmente, mas podia me dizer que a exposição contínua a alguém que via Léo como inerentemente menos valioso tornaria a recuperação quase impossível. Agendei as consultas 2 vezes por semana e levei Léo para casa, sentindo que estava vendo meu filho se afastar ainda mais de mim, mesmo estando sentado ali no banco do passageiro. Naquele sábado de manhã, ele anunciou que levaria os meninos ao Museu de Ciências. Eu disse a ele que Léo não iria a lugar nenhum com ele sem supervisão. O rosto de Craig ficou vermelho e ele perguntou o que eu queria dizer com aquilo. Eu disse exatamente o que disse. Ele não levaria Léo a lugar nenhum sozinho. Craig começou a gritar que eu estava envenenando Léo contra ele e destruindo o relacionamento de pai e filho. Apontei que foi ele quem transformou o relacionamento em uma situação de patrão e empregado. Ele disse que eu estava sendo dramática e irracional e que eu ia estragar tudo por causa de um mal-entendido. Eu disse a ele que não havia mal-entendido. Ele estava explorando nosso filho há meses e eu tinha os extratos bancários e depoimentos de testemunhas para provar. Ele pegou as chaves e disse que levaria Jaime então e que eu poderia explicar a Léo por quê ele tinha que ficar em casa. Eu disse que tudo bem e o observei sair furioso com Jaime atrás parecendo confuso. Léo perguntou por que não podia ir e expliquei que o papai precisava entender algumas coisas importantes antes que pudessem passar tempo juntos como costumavam. Léo assentiu, mas pude ver que ele achava que tinha feito algo errado. Segunda-feira de manhã, Caitlin ligou e disse que estava entrando.
com um pedido de modificação de guarda emergencial e uma ordem de proteção exigindo visitas supervisionadas. Ela explicou que a papelada citava as violações de trabalho infantil, exploração financeira e danos psicológicos documentados pelo terapeuta. Craig receberia a notificação em seu escritório naquela tarde. Perguntei o que aconteceria em seguida, e ela disse que teríamos uma audiência dentro de algumas semanas, onde um juiz decidiria sobre os arranjos de guarda temporária. Ela me avisou que Craig provavelmente reagiria mal ao ser notificado. Agradeci e tentei me preparar para o que estava por vir. Às 16h30, meu telefone tocou. Ele estava gritando tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Ele disse que eu estava destruindo nossa família por um mal-entendido. Disse que eu estava virando o próprio filho contra ele. Disse que lutaria contra isso e que eu me arrependeria de tentar tirar o Léo dele. Desliguei, bloqueei o número dele e fiquei ali tremendo enquanto Léo perguntava da porta se estava tudo bem. 2 dias depois, Caitlyn ligou com notícias do contador forense que ela contratou para revisar nossas finanças. O contador descobriu que Craig estava depositando o dinheiro das gorjetas de Léo por 8 semanas, totalizando $480. Mas também havia depósitos em dinheiro suspeitos datando de 6 meses antes do início do turno no zoológico. Isso poderia indicar que vinha acontecendo há mais tempo do que sabíamos. O padrão sugeria que Craig vinha explorando Léo de várias maneiras por pelo menos meio ano. O contador estava preparando um relatório detalhado com depósitos destacados e datas correspondentes. Caitlyn disse que essa evidência era ainda mais prejudicial do que ela esperava porque mostrava premeditação e um padrão sustentado de exploração financeira. Perguntei o que Craig poderia ter feito Léo fazer 6 meses atrás, e ela disse: podemos nunca saber tudo, mas os registros financeiros não mentem. Quinta-feira à tarde, Caitlyn ligou novamente. O advogado de Craig havia entrado em contato tentando negociar. Eles estavam oferecendo devolver o dinheiro das gorjetas e prometendo que Léo não trabalharia mais. Caitlyn perguntou se eu queria considerar a oferta. Eu disse não. Ela pareceu satisfeita e disse a eles que não estávamos interessados em acordos porque a questão era o sistema de crenças fundamental de Craig sobre o valor do menino. O dinheiro das gorjetas era apenas evidência de um problema muito maior. Ela disse que o advogado de Craig parecia preocupado, o que significava que eles sabiam que a evidência era prejudicial e estavam correndo para limitar os danos antes de chegar ao tribunal. A avaliação de custódia aconteceu na semana seguinte. Um avaliador nomeado pelo tribunal entrevistou os 2 meninos separadamente, junto comigo e Craig. Não pude ouvir o que nenhum dos meninos disse durante as sessões. Mas Caitlyn me ligou naquela noite e disse que o avaliador havia compartilhado algumas informações preocupantes da entrevista de Jaime. Jaime disse ao avaliador que seu pai sempre dizia que ele era especial porque era inteligente como o lado da família de Craig. Ele disse que Léo puxou ao meu lado e precisava de mais estrutura e trabalho para ter sucesso. A avaliadora observou em seu relatório que Jaime havia sido ensinado a ver seu meio-irmão como inerentemente inferior, e isso estava afetando o desenvolvimento de ambos os meninos. Ela recomendou terapia familiar para Jaime para tratar as crenças prejudiciais que ele internalizou e terapia individual contínua para Léo. Passei aquela noite pensando na ex-esposa de Craig. Eu a tinha encontrado algumas vezes em eventos escolares de Jaime, mas nunca tínhamos realmente conversado além de gentilezas. Encontrei o número dela no meu telefone e liguei antes que eu pudesse desistir. Ela atendeu no terceiro toque, parecendo cautelosa. Expliquei o que estava acontecendo com Léo e como as crenças de Craig estavam afetando os 2 meninos. Houve um longo silêncio. Então ela disse que não estava surpresa. Ela me disse que Craig tentou coisas semelhantes durante o casamento deles, constantemente classificando as pessoas como vencedoras ou trabalhadoras. Ela disse que essa atitude foi parte do motivo pelo qual ela o deixou. Ela ouviu começar a ver Jaime através dessa lente e não podia deixar seu filho crescer pensando que as pessoas tinham valor predeterminado com base em categorias arbitrárias. Ela disse que estava preocupada com o que Craig estava ensinando a Jaime durante seu tempo de custódia, mas não sabia o quão ruim tinha ficado. Perguntei se ela estaria disposta a fornecer um depoimento sobre o padrão de pensamento de Craig. Ela disse sim imediatamente. Então ela se ofereceu para falar com Jaime sobre as crenças falhas de seu pai. Ela disse que estava preocupada com o que Craig estava ensinando a ele e queria estar mais envolvida em combater essas mensagens. Ela disse que Jaime era um bom garoto por baixo das coisas com que Craig encheu sua cabeça, e ela não ia deixar Craig transformar seu filho em alguém que menosprezava os outros. Conversamos por mais 20 minutos e senti alívio ao saber que Jaime tinha pelo menos um pai tentando protegê-lo da visão de mundo tóxica. A audiência de custódia aconteceu 4 semanas depois que dei entrada na papelada. O advogado de Craig se levantou primeiro e tentou fazer o incidente do zoológico soar como um simples erro de julgamento. Ele falou sobre como Craig estava ensinando responsabilidade e ética de trabalho a Léo. Ele disse: os pais modernos mimam demais seus filhos e Craig estava preparando Léo para o mundo real. O advogado fez parecer que eu estava exagerando sobre um pai passando tempo de qualidade com seus filhos. Então Caitlyn se levantou e expôs tudo o que havíamos coletado. Ela mostrou ao juiz os extratos bancários com os depósitos em dinheiro de Craig, que correspondiam perfeitamente ao cronograma de trabalho de Léo. Ela apresentou o depoimento por escrito de Arthur sobre Craig planejando fazer Léo trabalhar no escritório imobiliário, fazendo arquivamento e tarefas básicas. Ela trouxe a avaliação de Christian, mostrando que Léo acreditava ser inferior a Jaime e precisava ganhar seu lugar na família. Então Melanie subiu ao estrado e explicou como Craig sempre dividiu as pessoas em vencedores e trabalhadores durante o casamento deles. Ela descreveu como ele começou a ver Jaime através dessa mesma lente antes de ela deixá-lo. A expressão do juiz mudou à medida que cada prova era apresentada. O rosto dele ficava mais sério a cada documento que Caitlyn apresentava, e continuava sussurrando para seu advogado e balançando a cabeça como se nada daquilo fosse verdade. O juiz chamou Léo em seu gabinete para conversar, em particular. Esperei do lado de fora com as mãos tremendo e o estômago apertado. Léo ficou lá por 15 minutos. Quando saiu, seus olhos estavam vermelhos, mas ele não estava mais chorando. Ele caminhou direto para mim e agarrou minha mão. A primeira coisa que ele disse foi perguntar se tinha dado as respostas certas.
Ajoelhei-me ao lado dele e disse que dizer a verdade era perfeito, e que ele não estava em nenhum tipo de problema. Ele assentiu, mas continuou segurando minha mão com muita força. Craig tentou vir até nós, mas o oficial de justiça se colocou entre nós e disse para ele ficar do seu lado do corredor. Voltamos para o tribunal e o juiz começou a ler sua decisão. Ele me deu a guarda primária de Léo, com Craig recebendo apenas visitas supervisionadas a cada 2 fins de semana. Ele ordenou que Craig fizesse aulas de paternidade sobre desenvolvimento infantil e quais expectativas eram apropriadas para diferentes idades. O juiz disse que Craig tinha que devolver os $480 em gorjetas diretamente para a conta poupança de Léo em 30 dias. Então o juiz olhou diretamente para Craig e disse que qualquer exploração futura resultaria na rescisão total de seus direitos parentais. O rosto de Craig ficou pálido. Seu advogado tentou objetar, mas o juiz disse que a decisão era final. 3 meses se passaram e tudo mudou. Léo começou a ir à terapia 2 vezes por semana e Christian disse que ele estava fazendo um progresso real. Léo entrou para um time de futebol e começou a brincar com crianças da escola. Ele parou de falar sobre precisar trabalhar ou ganhar seu sustento. Jaime vinha à nossa casa com mais frequência agora porque Melanie e eu conversávamos regularmente sobre combater as mensagens de Craig. Para ambos os meninos, Jaime estava começando a questionar algumas das coisas que seu pai lhe dissera sobre as pessoas serem vencedoras ou trabalhadoras. As coisas não eram perfeitas, e ambos os meninos ainda tinham dias ruins quando os velhos ensinamentos de Craig voltavam a surgir em seus pensamentos. Mas eles estavam começando a entender que seu valor não era algo que tinham que provar ou ganhar. Eu ainda estava com raiva de Craig e, provavelmente, sempre estaria pelo que ele fez a Léo. Mas foquei minha energia em garantir que Léo soubesse a verdade. Ele não era apenas comum. Ele era incrível exatamente como era. E ele nunca mais teve que ganhar seu lugar em sua própria família.